Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente recorrente e atual: as decisões do Judiciário sobre as cotas do PASEP. Se esse tema é importante para você, se você tem curiosidades, fique conosco até o final do vídeo, para que nós possamos esclarecer quais são os últimos posicionamentos judiciais e expressar aqui um pouquinho das nossas indignações pelas decisões que são muitas vezes conflitantes, mas que nesse emaranhado de decisões tem se avolumado e trazido alguns reflexos negativos e outros positivos. O tema é bem interessante, fique conosco. Inicialmente, nós devemos retroagir até 1988, com a promulgação da nossa Constituição, para que a gente possa bem compreender o tema. Qual é o problema? Até 1988, setembro aproximadamente, os depósitos feitos pela União nas contas dos PASEPs dos trabalhadores eram feitos individualmente. Cada um recebia os valores em sua conta. A partir daí, houve a alteração de depósito nas contas do PASEP, de modo que o Banco do Brasil passou a receber um depósito integral mensal. E nessa condição, passou a ser também o gestor das rubricas depositadas a título de PASEP nas contas de todos os trabalhadores. Portanto, o depósito deixou de ser individual e passou a ser um depósito único para um gestor. O gestor nomeado foi o Banco do Brasil. A partir do decreto 4751 de 2003, o Banco do Brasil passou a ter algumas competências e atribuição na condição de gestor desse fundo. Dentre elas, ele tinha a competência de creditar as atualizações monetárias, os juros incidentes e o resultado das operações financeiras realizadas por ele, gerindo esse fundo nas contas de todos os trabalhadores que eram administrados pelo Banco do Brasil. Aí surge o primeiro grande problema dessa novela do PASEP. O problema da legitimidade. Percebam, o Judiciário passou a divergir em várias decisões. Quando a demanda versava especificamente sobre a ausência de edição de índice regido por um conselho gestor da União, a competência para figurar no polo passivo, para ser demandado dessa ação, era da União. A União que não havia supostamente editado o índice ou havia feito em desconformidade com a lei. Ela deveria responder. Mas existem demandas que se discutem a má gestão, a ausência de aplicação da correção definida pela União, a má gestão no saque indevido, a má gestão quando existe a ausência de remuneração das contas administradas pelo gestor, no caso, o Banco do Brasil. O Judiciário passou, então, a ter duas competências. Quando a tese se firmava na ausência de edição do índice, a competência era da Justiça Federal e a União deveria ser requerida. Quando a competência versava sobre má gestão do fundo, a competência passaria para a Justiça Estadual e o requerido deveria ser o Banco do Brasil. Percebam, essa celeuma gerou alguns prejuízos evidentes a todas as pessoas que buscaram o Judiciário e queriam um reconhecimento de que havia um problema na sua conta judicial, independente de qual era a causa. Se era ausência de edição da lei ou se era má gestão, se entendia que a competência seria da União Federal e do Banco do Brasil. E nessa celeuma, muitas decisões foram proferidas no sentido de excluir a legitimidade da União Federal e, assim, tirar a demanda da competência da Justiça Federal para reconhecer que a legitimidade era exclusiva do Banco do Brasil. E as ações protocoladas lá na Justiça Federal, elas passaram a ser extintas. E veja, extintas significa dizer que a ação não será mais julgada. É necessário protocolar uma nova demanda na Justiça Estadual. Essa decisão, portanto, ela veio a trazer um entendimento no sentido de que, sendo a discussão relacionada à má gestão, o Banco do Brasil será o único legitimado a figurar no polo passivo dessa demanda. E assim, essa demanda vai ter que tramitar na Justiça Estadual. O prazo prescricional era outro problema. Não se sabia qual era o prazo prescricional a ser atribuído em cada uma dessas demandas. Se era um prazo de 5 anos, típicos de relações de consumo, se a gente aplicaria um prazo estendido do artigo 205 do Código Civil de 10 anos, por não ser um direito pessoal.
E sim, muitas demandas também foram extintas, reconhecendo que o prazo era de 5 anos para se requerer e que o prazo deveria ser contabilizado a partir do dia do saque. Vejam que algumas decisões já foram prejudicadas antes dessa decisão em repercussão geral proferida pelo STJ. Agora, restou definido que o prazo não é de 5 anos, o prazo é de 10. A regra a ser utilizada é a regra do artigo 205 do Código Civil, que atrai o prazo de 10 anos para se requerer a revisão das cotas de depósito do PASEP. Mas, um outro problema surge. 10 anos a partir de quando? 10 anos a partir do saque? 10 anos a partir do conhecimento? E aqui a gente vai entrar em um tema um pouco mais específico de direito, que é a teoria da actio nata. A ação que era morta até que alguém tomasse conhecimento do direito violado. E isso ficou estabelecido por esse tema. A teoria da accionata passou a ser usada para iniciar o prazo da prescrição de 10 anos. Portanto, o prazo da prescrição se dá a partir do efetivo e inequívoco conhecimento do autor, do lesado. Quando você tomou conhecimento que as suas cotas de revisão do PASEP estavam sendo calculadas de forma equivocada, você deverá comprovar nos autos da sua petição a data em que você tomou conhecimento. Na prática, o que é que isso nos traz? Geralmente, no dia do saque, é um dia que você pode sim, com muita facilidade, comprovar que foi a partir dali que você estranhou. Os valores que estavam depositados em contas haviam alguma divergência, mas não exclui. E por que o prazo prescricional foi definido em 10 anos? A discussão jurídica era da aplicação do decreto 20.910 de 1932. Esse decreto atrairia para a instituição bancária um prazo de 5 anos para que ele pudesse responder por demandas judiciais. E a decisão, no tema recentemente definido pelo STJ, fez constar que expressamente esse decreto não se aplicam às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, o Banco do Brasil não poderia se aproveitar do prazo de 5 anos para deixar de responder as parcelas que excedessem o intervalo da prescrição. Assim, em síntese, ficou definido o prazo de 10 anos da regra do artigo 205 do Código Civil. Em síntese, nós temos que a última decisão do STJ na novela do PASEP trouxe elementos relacionados à legitimidade, é o Banco do Brasil responsável para figurar, quando a discussão é má gestão, prazo de prescrição, são 10 anos o prazo da prescrição e principalmente a partir de quando? A partir da data do inequívoco conhecimento do lesado, de que as cotas e as contas atualizadas nas suas parcelas de PASEP tiveram algum problema. Esses 3 temas ficaram, portanto, bem definidos. Alguns prejuízos foram claros no critério de outras demandas que, porventura, já tiveram a sentença e relevaram em consideração critérios diferentes desses 3. Essas pessoas que se sentiram lesadas têm um problema da coisa julgada e ela é praticamente insuperável, seria tema para um próximo vídeo. Se vocês quiserem falar um pouco sobre isso, o reflexo da decisão, deixem nos comentários nos vídeos e nós produziremos um conteúdo relacionado especificamente a esse tema. Por fim, o tema definido foi o tema de número 1150 do STJ. E nele restaram 3 teses bem definidas, que foram: a primeira delas, o Banco do Brasil tem legitimidade passiva para figurar no polo da demanda em que se discuta falha na prestação do serviço, quando a conta vinculada no PASEP era da sua administração. O segundo tópico, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em relação a desfalques em contas individuais vinculadas ao PASEP se submete ao prazo de 10 anos do artigo 205 do CPC, a partir do inequívoco conhecimento. O termo inicial da contagem do prazo é o dia em que o titular da conta comprovadamente teve ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada do PASEP. Esse foi o julgamento proferido no dia 13 de nove de 2023 pelo STJ. E assim, segue mais um capítulo das discussões relacionadas às atualizações das contas do PASEP. Se você se encontra nessa hipótese, tem
revisão de PASEP, onde o seu saque tem menos de 10 anos, ou você inequivocamente tomou conhecimento nos últimos 10 anos, ainda há tempo para você judicializar a sua demanda. É necessário que você faça a coleta dos extratos e um cálculo pericial para que a sua petição inicial possa ser protocolada com os requisitos necessários a impugnar um eventual valor. E aí, nesse cenário, o Banco do Brasil será o requerido e ele terá que produzir a contraprova de que fez as atualizações e aplicou os juros de correção e o resultado das aplicações financeiras de forma idônea. E acaso ele não faça, o seu cálculo vai ser homologado ao final dessa sentença. Fique atento, não perca dicas como essa de direitos que são de conhecimento público e que uma comunidade muito relevante pode se beneficiar. Assuntos como esse você encontra aqui no canal, nos siga, compartilhe e deixe a sua dúvida nos comentários. Nós responderemos assim que possível. Fica o nosso abraço, até a próxima.